Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 as Crônicas. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de 2 as Crônicas, capítulo de número 17. Glória a Deus, louvado seja Cristo por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui, melhor dizendo, primeiras crônicas, tá? Estou ficando velho, estou atrapalhando tudo. Primeiras Crônicas 17. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Melhor dizendo, vamos lá em 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, vai ser a mesma mensagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 24. Glória a Deus. Quando eu falei 1 Crônicas 17, 1 Crônicas 21, tá? Mas vamos para o 24, mesmo que tem programa, de 1 Samuel. 2 Samuel, né? Segundo 2 Samuel, capítulo 24. E o versículo de número 14. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 24 e o versículo 14. Diz assim o texto bíblico: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado. Desde Dan a Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu sou o que pequei, eu que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas que fizeram, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: Sobe e levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Agora aqui no versículo de número 24. Porém o rei disse a Araúna: Não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra, e cessou
aquele castigo sobre Israel. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. A palavra de Deus, ela fala que na altura desses acontecimentos, Davi já era o soberano daquela região, daquela localidade. Davi, ele governava desde o grande rio Eufrates até ao rio Nilo, de uma extremidade a outra extremidade. A Bíblia fala que Davi sujeitou todos os reis daquela região, como diz 2 Samuel, capítulo 8. Davi colocou todos eles como tributários, e eles levavam presentes a Davi e pagavam tributos a Israel. A Bíblia fala que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. A Bíblia fala que o diabo, ele se levantou contra a Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Essa mensagem está em 1 Crônicas, capítulo 21, que o diabo, ele se levantou contra Israel e colocou no coração de Davi para numerar Israel. O que é numerar? É contar, é um censo. Ou seja, Davi mandou fazer um censo em Israel para saber quanto que ele tinha no seu exército. A nação inteira, desde o norte, Dan, até Berseba, o sul. Ou seja, Davi, na sua soberba, na sua arrogância, ou seja, ali ele desejou saber o quanto que ele tinha em potencial. Muitas vezes a soberba procede a ruína. O arrogante muitas vezes cai em transgressão, em desgraça, e acaba perdendo toda a sua vida ou a sua estrutura. Aqui Satanás incitou o coração de Davi para numerar a Israel. Quando Deus falou para Abraão, dizendo: Abraão, saia para fora, olhe para as estrelas do céu, se tu as pode contar, assim farei a tua descendência semelhante às estrelas do céu. Louvado seja Deus. Então Israel é propriedade de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. A glória que acontecia em Israel, tudo que acontecia em Israel, a glória não era humana, a glória não seria para o homem, mas seria para Deus. Não tem que ser assim na sua vida e na minha vida, que toda honra, toda glória pertence a Jesus. Só que a Bíblia fala que Davi, assentado no seu trono, ele talvez se jactou de tudo aquilo, de toda a glória, porque o reino já estava consolidado, não é verdade? Davi já era o homem mais importante da época, Israel era a potência mundial da época, Davi tinha sujeitado todos os reis, tinha colocado a maioria deles como tributários. Davi matou a maioria e Davi governou desde o Eufrates, desde a Mesopotâmia até o rio Nilo, até o Egito, partindo para o lado da África. Deus exaltou o varão, Deus colocou o nome do varão nas alturas, Deus sobrepujou o nome de Davi acima de todo o homem que existia na terra. Mas Davi falhou nesse momento. Davi, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua soberba, chamou o seu general por nome de Joabe, dizendo a Joabe: passa por todo Israel, desde
desde Dan até Berseba, e numere todo o homem, todo varão que tem a espada na mão, que eu quero saber como está o meu exército. E a Bíblia fala que esta palavra pareceu mal ao Senhor. Esta palavra pareceu mal a Joabe, que era o chefe do exército. E Joabe repreendeu a Davi, dizendo: para que tu queres saber se o Senhor teu Deus ele pode te acrescentar 100 vezes mais? Só que a palavra de Davi prevaleceu. Davi estava tão louco nesta época, tão vaidoso, que a palavra dele prevaleceu. E ele mandou a Joabe sair com a sua comitiva, sair com os soldados para fazer o censo em Israel. Aleluia. Meu amado, minha amada, se o Senhor te levantar, se o Senhor te abençoar, seja lá de qual área for, seja no ministério da palavra, seja no ministério da oração, seja para ser ganhador de alma, seja para ser um empresário, seja para ser um governante, seja de que área for, nunca coloque o teu orgulho acima, nunca coloque a vaidade acima, nunca coloque a tua capacidade acima, mas coloque a honra e a glória para o Senhor dos exércitos. Porque tem muitos caindo hoje por causa da soberba, não é verdade? Por causa da soberba, muitos estão caindo. O que ele falou na Isaías 14? Subirei às mais altas nuvens, subirei às mais altas nuvens, e ali estabelecerei o meu trono ao norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Ele foi soberbo, ele quis o lugar de Deus, ele quis a glória de Deus. Eu quero te informar uma coisa: que o Deus que você serve, que o Deus que você ama, ele é especialista de levantar o pequeno do pó. Esse Deus que você serve, ele é especialista de fazer pessoas pequenas se tornarem grandes diante dele. Aleluia. Tem que confiar, tem que entregar. Agora o menino Davi passou de jovem, passou um rei jovem, e aqui já era um homem já maduro, um homem experiente. Deixou a vaidade tomar conta do seu coração, porque muitos homens de Deus têm tombado ao longo da história por causa da soberba, por causa da vaidade, porque muitas igrejas estão decaindo da graça por causa da soberba. Aleluia. Deus detesta o soberbo. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Louvado seja Deus. Deus abate a soberba. E a Bíblia fala que Davi esperou, e a Bíblia fala que 6 meses esse trabalho de Joabe demorou 6 meses, meio ano, para passar em todas as cidades de Israel, do norte ao sul. Demorou 6 meses. Olha que interessante, 6 meses. E a Bíblia fala que quando Joabe retornou para entregar a soma do número do povo de todo Israel, a Bíblia fala que em toda a nação de Israel, desde Dan a Berseba, tinha 1 milhão de homens. 1 milhão é muita gente, né? O exército, não é a população geral, o exército, os homens. 1 milhão de homens que tinha a espada na mão, que era guerreiro. E a Bíblia fala daqueles que de Israel era 1 milhão, e de Judá era 470 mil homens. Lá da cidade de Davi, da região de Davi, da tribo de Judá, era 470 mil homens guerreiros. Totalizando esses números, dá mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão de soldados preparados, adestrados para a guerra. 1,5 milhão é mais ou menos como uma população de Campinas. Talvez Campinas não tenha nem 1,5 milhão, talvez tenha menos. É uma cidade gigantesca. 1 milhão, o exército deles era 1 milhão. Quando o presidente da Rússia desceu para atacar a Ucrânia, Vladimir Putin,
quando começou a guerra, há 5 anos atrás, ele levou para aquela região lá das fronteiras da Ucrânia 300 mil homens, 300 mil. E a Bíblia fala que o exército de Israel era 1.500.000. Quantas vezes a mais? Aleluia. Só presta atenção. A força deste povo, a força dessa nação, olha cá, a força desse povo, a força dessa nação, não estavam nos 1,5 milhão de soldados adestrados para a guerra. A força desse povo estava e sempre está no seu Deus. A força tua tem que estar no seu Deus. Aleluia. Não é pela multidão, não é pelo muito, mas sim por aquilo que você crê. Deus fará a obra na sua vida segundo aquilo que está no seu coração. Deus fará a obra na sua vida segundo aquilo que está no seu coração. Aqui na vida de Davi estava uma soberba danada, num orgulho danado. O rei de Israel, menino pobre, Deus levantou em altura, derrubou o gigante, matou centenas de pessoas. Davi capturou dezenas de reis. Deus o colocou em altura. Deus deu riquezas para Davi. Deus fez o nome dele mais notório da terra. E quanto ele andava com o Senhor seu Deus, o Senhor exaltava. Mas nesse momento aqui houve uma falha, a falha do orgulho. O orgulhoso não entra no céu, o soberbo não entra no céu, né? O bonzão não entra no céu. O que entra no céu é um coração contrito e aquebrantado. É um homem e uma mulher que reconhece a sua dependência total ao seu Deus, ao seu Senhor, aquele que tem aquele que tem na tua vida a legitimidade de trabalhar. Aleluia. Aquele que tem que ser adorado, que tem que ser glorificado. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que quando Joabe entregou nas mãos de Davi, aqui ó, Davi, 1,5 milhão. Está feliz? Sabe o que a Bíblia fala? Agora está falando lá em 2 Samuel, né? 24. Está falando, narra essa mesma história em 2 Samuel 24. A Bíblia fala que quando Joabe entregou o relato na mão de Davi, quando Davi viu e leu, a Bíblia fala que o coração de Davi doeu. Fala glória a Deus. O coração de Davi doeu. Você sabe por que o coração de Davi doeu? Sim, mas sabe por que ele doeu? Porque ele lembrou que aquele povo não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor dos Exércitos. Que aquilo não era a obra dele, era a obra de Deus. Era a obra de Deus. E muitos homens, hoje, com o seu nome elevado lá nas alturas, eles acham que o povo, eles acham que a igreja é propriedade deles. Não existe nenhum pastor, por mais elevado em altura que ele seja, ele não é dono da igreja, ele não é dono do povo, porque a igreja, quem é o dono dela é o Senhor Jesus Cristo. A honra e a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não deixe a vaidade ela entrar dentro do seu coração. Não deixa a soberba entrar dentro do teu coração. Não acha que foi a tua mão adestrada para a guerra que te deu a vitória. Não acha que foi as tuas condições psicológicas, a tua inteligência, a tua capacidade. Não atribua isso a você. Atribui àquele que contou os teus dias e achou graça diante de ti e te deu essa chance, essa honra. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer levantar pequenos e pequenas para que o nome dele seja glorificado. E quando Deus te levantar, saiba de uma coisa: a honra, a glória e o poder pertencem a Ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor te tomar hoje, você que é jovem, e se tornar um mega empresário, se o Senhor te levantar, falando Deus,
que Deus levanta também. O diabo levanta, mas Deus também levanta. O diabo levanta e toma depois, só que Deus não toma nada. Se Deus te levantar, e hoje tu é pobre, e amanhã se tu tornar um bilionário, aleluia, não deixe a soberba tomar conta, não deixe a vaidade, mas use esses atributos que Deus te deu para glorificar o nome dele. Depois você vai ver o que Davi fez depois. Você vai ver o que Davi fez lá na frente, quando ele se arrependeu. Aleluia. É preciso renunciar. Quando você quer, eu quero ser usado por Deus, né? Tem um monte. Eu quero ser um pregador, vai renunciar? Você renunciou? Você passa por provas e aguenta as provas que humanamente é quase que impossível de aguentar, né? As necessidades que um homem de Deus e uma mulher de Deus. Será que você tem força para aguentar tudo isso? Aqui estava um homem que tinha forças, um homem que tinha preparo espiritual. Quando deixou a soberba tomar conta, caiu, né? Porque cai mesmo, não adianta. Se o homem deixar a soberba tomar conta, Satanás derruba ele, porque a Bíblia fala que Satanás se levantou contra Israel, primeiro contra Israel. Por que Israel? Porque Israel é propriedade de quem? De Deus. Ciúmes de Israel. Satanás tem ciúmes da sua vida, irmão. Presta atenção. Satanás tem ciúmes da sua família, porque você é o novo Israel de Deus, não é isso? Por Cristo. Aleluia. E Davi era o pastor de Israel. Davi era aquele que comandava a nação de Israel. Aleluia. E o diabo tocou no seu coração, seduziu a ele, e ele ficou soberbo, e ele ficou todo vaidoso. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui Davi não era menino novo, não. Davi não era garoto de 20, 30 anos, não. Davi já era experiente. Davi já tinha mais de 50 anos de idade, quando essa vaidade entrou no coração dele. Aleluia. Satanás, quando quer derrubar, ele derruba qualquer um, desde que haja legalidade. Se houver legalidade, ele derruba. Agora, se ele vir para cima de você, tentar te derrubar, e ele não vê legalidade, ele vai trombar na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E vai cair. Ele vai cair. Vai cair. Ele cai. Agora, se tiver a brecha, a brecha, Satanás ele entra e ciranda. Faz um auê, né? Faz um frisson, essa é a grande verdade. Então, a Bíblia fala que Deus falou para Davi, né? Escolhe o que tu queres. Deus tomou o profeta Gade, né? E falou para ele: escolhe 3 coisas que eu te proponho. Deus propôs 3 coisas para Davi. E o Senhor falou para Davi dizendo assim: tu queres que 3 vezes te consumam os teus adversários diante de ti, e a espada e teus inimigos te alcancem, ou 3 dias de espada e peste? Aí Davi, muito experiente, Davi conhecendo quem é Deus, falou: prefiro que eu caia na mão de Deus, porque caindo na mão de Deus, muitos são as suas misericórdias. Se Davi cair na mão do homem, os homens matavam, velho. Porque o Davi era odiado. Os caras odiavam Davi, né? Os inimigos de Davi eram inúmeros. Por quê? Porque Davi ele fez um destroço onde passou. E ele colocou uma nação desacreditada nos píncaros, lá nos altos. E Deus levantou aquele homem. Então, se ele cai na mão dos homens, os homens tinham decepado, destroçado ele. Mas a Bíblia falou: eu prefiro o profeta Gade. Fala para o Senhor, porque o profeta foi ele, né? O representante de Deus, porque Davi era um rei político, e Gade, representante de Deus, sacerdote do Senhor, foi até ele. Fale para o Senhor que eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que depois dessa resposta, Deus falou para Davi construir um altar, levantar um altar, erigir o altar, um altar. E a Bíblia fala que nesta época, Israel adorava em Gibeon, e era longe, e a matança
estava grande. A Bíblia fala por causa da desobediência de Davi, por causa da sua soberba. A Bíblia fala que Deus mandou a praga, a peste. O anjo do Senhor veio, aleluia, e matou 70.000 homens. 70.000 homens. Uma população inteira foi dizimada por uma população de Tupã. 70, como se Tupã não existisse mais, fosse varrida. A Bíblia fala que Deus mandou o anjo e a peste, e essa peste caiu, 70.000 homens morreram por causa da desobediência de um homem, de um líder. Olha o que um líder pode fazer na vida de alguém. Já parou para pensar? O que um homem de Deus, a qual Deus levantou, ele pode trazer benefícios para a eternidade na vida de alguém, mas pode trazer malefícios que destrói. 70.000 pessoas morreram por causa da peste, por causa da praga que Deus permitiu, por causa da soberba de Davi. E a Bíblia fala que Davi se entristeceu demasiadamente. A Bíblia fala que ele orou ao Senhor, falou: Senhor, fui eu quem pequei. A virtude de Davi para ele, o reconhecimento: fui eu que pequei, eu que deveria morrer, não essas ovelhinhas que não tem nada com isso, eu que deveria morrer. E a Bíblia fala que o Senhor mandou o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor foi em direção a Jerusalém para destruir a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor bradou do céu dizendo: basta. E o anjo virou e foi lá para o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaque. A Bíblia fala que este monte era, quem era o dono desse monte era Ornã, ou Jebuseu, ou Araúna, ou Jebuseu. Ele era o dono daquelas terras do Monte Moriá. E a Bíblia fala que Deus mandou Davi levantar um altar. Aleluia. Deus está falando para você: meu filho, minha filha, levante um altar diante de mim. Levante um altar, meu filho. Não deixe o altar cair e quebrado. Levante, renove esse altar. Renove, porque Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui em 1 as Crônicas, no capítulo de número 21, e o versículo de número 18, a Bíblia fala que o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, ou Jebuseu. Esse Ornã é o mesmo Araúna, de 2 Samuel 24:16. A Bíblia fala que Davi subiu ao monte, o mesmo caminho que Abraão fez. Abraão não subiu com Isaque. Vocês lembram dessa palavra? O que Abraão falou para os moços? Ficai-vos aqui, eu e o moço subiremos, adoraremos e retornaremos. A Bíblia fala que Davi subiu o monte e chegou até o pico do Moriá, e ali diante da propriedade de Araúna, Ornã ou Jebuseu. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Davi chegou e falou para ele: eu quero comprar essa propriedade para levantar um altar ao Senhor, e eu quero levantar esse altar para que o Senhor venha se agradar e venha cessar essa praga sobre Israel. A Bíblia fala que Araúna, ou Ornã, ele falou: não, o Senhor não precisa comprar, é teu. Está aqui os bois, está aqui tudo que o Senhor precisa, é teu. Pode pegar, pode levantar o altar ao teu Deus sem nenhum problema. A
Agora, aqui que está a questão. As coisas de Deus requerem o quê? Sacrifício. Sacrifício. Tem gente que não sacrifica por nada. Ele sacrifica por ele. Mas para adorar a Deus, ele não sacrifica de jeito nenhum. Não sacrifica de jeito nenhum. Não quer nada com Deus. Não quer nada com a obra de Deus. Não quer nada com a obra de Deus. E Davi olhou para ele e falou: não, de maneira nenhuma. Eu não posso aceitar isso gratuito. Porque eu não posso oferecer nada para o meu Deus se não tem valor, se não custe nada. Agora eu quero perguntar: você tem oferecido alguma coisa de valor para o seu Deus? Tem oferecido? Você tem perdido, essa é a verdade. Tem muito crente que está perdendo tudo, porque é desobediente, não confia em Deus, não confia na providência divina, está perdendo tudo, perde casa, perde família, perde bens materiais, investe na matéria, investe no A, no B, no C, mas na obra de Deus não investe nada. Não é verdade? Não é verdade? Não, nada. Não tem coragem de fazer nada. Não tem coragem de se colocar como voluntário da obra. O que precisa? O que está necessitando? Não tem coragem. Agora Davi falou: não, Senhor, eu não vou pegar isso de graça e dar para o meu Deus. Que sacrifício teria? Aleluia. Que sacrifício teria? Que recompensa Deus vai receber de mim? Não, eu quero pagar. Louvado seja Deus. Veja o que diz aqui, irmão, no versículo de número 24. Aleluia. 1 Crônicas 17, 24. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, pelo valor da terra, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Aleluia. Fala glória a Deus. Não, eu quero pagar o que vale, nem a menos nem a mais. O quanto que vale? Quanto que vale o Monte Moriá? Quanto que vale isso aqui? Lá das montanhas, você vê o Monte Moriá, onde está aquela mesquita. Ali é o Monte Moriá, quando aparece na televisão, paralelo aos muros das lamentações. Quanto que é? Aí a Bíblia fala que Davi comprou de Araúna, o Ornã. O versículo 25 diz assim: e Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. 600 ciclos de ouro. Então Davi pagou aqueles 600 ciclos de ouro. Alguém sabe quanto está a grama do ouro aí? 300? 6,8 aqui 600 ciclos de ouro, tá? É equivalente a 6,8 ou quase 7 quilos de ouro. Davi pagou comprou aquilo por 7 quilos de ouro. Alguém tem esse dinheiro aqui? Alguém sabe me informar quanto que está 7 quilos de ouro hoje? Dá uma chutada aí, alguém chuta. 240 mil. Fala, meu querido. Sei que é mais inteligente nessa aí. 700 mil. Chuta aí. 800 mil. Chuta, minha filha, sei lá. Chuta. 500 mil. Ou seja, então Davi comprou o Monte Moriá, pelo peso de 600 ciclos de ouro, equivalente a quase 7 quilos. Dá quase 6 milhões de reais. Fala glória a Deus. Alguém tem 6 milhões de reais aqui? Não tem? Levante a mão. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Aleluia. Mas o Senhor Deus que você serve, Ele pode te dar isso em nome de Jesus. O Senhor Deus a qual você serve, Ele pode te dar isso para glorificar o nome dEle. Não para você ser soberbo, mas para você ajudar a obra dEle, para você trabalhar na obra dEle. 6 milhões de reais. 6 milhões.
Olha, eu não quero oferecer ao meu Deus sacrifício, deixar a torneira acesa. Tá? Fecha lá. A Bíblia fala daquilo que eu escutei. Eu não quero dar nada ao meu Deus que não custe nada. O camarada tem dó de dar 100 reais de oferta. Davi falou: eu não quero dar nada que não tenha custo. Eu quero dar a oferta que vale. Quanto que vale esse negócio? Ah, meu senhor, dá 6 milhões de reais. 6 milhões de reais para levantar um altar. Para levantar um altar. Davi erigiu o altar, levantou o altar, mas quem é que intercedeu ali no altar? Os sacerdotes do Senhor. Aqueles que tinham que oferecer as vítimas, porque Davi não era sacerdote. A Bíblia fala que quando Davi levantou o altar e os sacerdotes oraram, olha para cá, minha filha, sabe o que aconteceu? Fogo do céu caiu e consumiu o altar. Aleluia! Fogo do céu caiu. Aleluia! Deus quer fazer fogo do céu cair na tua vida e te levantar na terra. Aleluia! Fogo do céu caiu e Deus recebeu a oferta. Deus recebeu 6 milhões de reais. Deus recebeu a oferta. Aleluia! Deus recebeu a oferta. E sabe o que aconteceu? Quando Deus recebeu a oferta, a praga cessou automaticamente. Aleluia! Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam como que é bom servir a Deus? Não com soberba, não com soberba, mas servir a Deus com humildade, né? Com cabeça baixa. Nem atreve a olhar para o céu, porque você não é digno de olhar para o céu. Eu também não sou digno, aleluia, mas deixa a oferta a Deus aquilo que Deus merece. Aleluia, os 2 moços lá do passado, Abel e Caim, aleluia, os filhos de Adão, levantaram os altares. Deus recebeu o altar de Abel, porque Abel sacrificou a vítima, o sangue foi derramado, e fogo do céu caiu e consumiu o altar, o holocausto e tudo. Aleluia, Deus é poderoso para fazer obras grandes na sua vida. Aleluia, Deus é poderoso para abrir porta. Deus é poderoso para enriquecer a sua vida aqui nessa terra. Sim, materialmente sim, espiritualmente sim. Deus é poderoso para fazer esta obra. Sacrifício. Ninguém quer mais sacrificar. Não. Ninguém mais quer sacrificar. Como é que vai receber as bênçãos? Que gente vai entrar na eternidade se não houver sacrifício? Né? Samaria, os profetas de Baal e o profeta Elias, ambos levantaram o altar. Eles levantaram o altar deles e não viraram nada. Elias reparou o altar, levantou o altar, colocou tudo em cima do altar e mandou jogar água, fez um rego e jogou as águas. Por quê? Porque a água era produto de luxo na época, não tinha água porque não chovia, custava muito. E Acabe autorizou fazer aquilo que Elias tinha mandado, lançou a água, porque era muito sacrifício. Aleluia. E Elias humilde sem soberba, porque o soberbo Deus não ouve. Elias dobrou os joelhos, colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e orou dizendo assim: ó Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaque, Senhor Deus de Jacó, em cuja presença eu estou, Senhor, olha agora para a oração do teu servo, atende para que este povo saiba que sou teu servo, que te sirvo. Ó Pai, responda-me e com fogo
Elias terminar a oração, fogo caiu do céu, consumiu o altar e lambeu a água e não sobrou nada. Aleluia. Sacrifício. Aleluia. Por que os crentes não prosperam mais? Porque não sacrificam. Não é verdade? Não sacrifica. Aqui Davi deu 6 milhões e comprou aquele lugar onde foi levantado o quê? O templo de Salomão, onde Salomão levantou o templo, o grande templo de Israel, né? O templo de Salomão lá em Jerusalém. Foi ali onde Davi comprou, foi ali onde Isaac ia ser sacrificado por Abraão, foi ali onde Salomão levantou o templo de Israel, a belezura de Israel, a glória de Israel. Louvado seja Deus. E Davi, antes da sua partida, a Bíblia que fala, Davi deu 6 milhões para comprar um monte, aquele terreno, perto da sua morte. A Bíblia fala que Davi entregou tudo o que ele tinha, tudo. Davi não deixou herança nenhuma para filho nenhum. Davi deixou tudo diante dos sacerdotes para construir o templo, para agradar o seu Deus. Irmão, agrade a Deus, porque se você agradar a Deus, Deus vai levantar a sua cabeça na terra. Seja amigo de Deus, porque se você for amigo de Deus, pode levantar o diabo que quiser levantar, mas o Senhor, Ele te dará vitória. Não vai dar, não? Vai te dar vitória. Aleluia. Davi, na sua soberba, mandou numerar o povo. Aleluia. E quando Joabe falou, não faça isso, meu senhor, não precisa disso, o teu reino é solidificado, você já está nas alturas, não tem nenhum rei que vai entrar contra ti, porque tu é mais forte. O teu Deus, se tu pedir, o teu Deus vai te acrescentar mais 100 vezes mais. Não precisa, não, eu quero, então vai. Lá vai Joabe caminhando, trabalhando 6 vezes entrega o relatório. E quando Davi lê e fala 1.500.000 homens, 1 milhão de Israel e 470.000 somente de Judá, mais de 1,5 milhão de homens apestrados para a guerra. O coração de Davi doeu, porque ele sabia que aquele povo, aquela nação, não era propriedade dele, era propriedade do seu Deus, e ele estava ali apenas trabalhando, cumprindo o seu ministério, como você está fazendo nesta noite. Você está aqui de passagem, nada é teu, você não tem nada. O que você tem é a glória de Deus na sua vida, é a unção de Deus na sua vida, é a mais importante, aleluia. E onde você for, o Senhor quer levantar a tua cabeça na terra, aleluia. Deus é poderoso para dar, aleluia. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Já alguém já ouviu falar de Jabes? Aleluia. Jabes, da tribo de Davi de Judá, né? Pertencia a Judá. A Bíblia fala que Jabes orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz. Olha que coisa linda. Pede. Jesus não falou: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que bate, a porta se abre. Então pede com fidelidade, pede com honestidade, com propósito. Pede com propósito. Não pede para se envaidecer, para ser soberbo. Pede com propósito. Jabes pediu, orou, e a Bíblia fala que o Senhor o ouviu e colocou o seu nome mais ilustre do que todos os seus irmãos. Assim Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Sacrifique. Não tenha dó, não. Não tenha dó, não. Sacrifique. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. E Paulo falou que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Apenas no começo que eu me embaracei aqui, vai dar tudo certo, né? Mas achando, né? O Espírito Santo
seu trabalho do jeito que Ele quer. Louvado seja Deus. 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21 narram essa história fantástica de que Deus foi exaltado em Israel.